Mecânica Quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, bora continuar aí nossa segunda aula da semana 6. É a continuação do momento angular. A gente parou, digamos, continua no próximo episódio, no primeiro vídeo, né? Então vamos começar direto. A questão desse vídeo é estudar autovalores e autovetores, aquela lógica mecânica quântica. Eu tenho um operador hermitiano associado a um observável. O que eu posso medir são os autovalores desse operador, né? Então você precisa construir uma equação de autovalor e autovetor para os seus operadores. No caso aqui seria o momento angular, lembrando que você só pode medir uma das componentes do momento angular. Se você fez Física Matemática 2, pega o seu caderninho, é quanto que a gente vai fazer quando a gente estudou a álgebra associada ao grupo SU2. Né? É absolutamente a mesma construção. Então, você vai entender. Né? Então, nosso vídeo anterior, a gente definiu que é o momento angular, essa aqui é a relação de computação entre os componentes, né? E a gente reescreveu no final do vídeo de jeito vago, só fazendo a conta, agora que vai ter o propósito para aquela forma alternativa que eu escrevi no outro vídeo, né? Que eu escrevi termos de L mais L menos e LZ. Então, as três relações de computação aqui estão codificadas aqui. Né? São três relações de computação, LZ com L mais, LZ com L menos, L mais com L menos. Beleza? Guarda isso aí. Agora, vamos começar. Né? Ainda não, calma aí. Então a questão é, você já viu que você não pode medir duas componentes, você pode medir uma. Se o seu problema é medir, você quer saber o momento angular do seu sistema, você pode medir só uma componente. Mas isso é tudo? Né? Tem alguma outra coisa relacionada ao momento angular que dá para medir junto com uma componente? Outra componente não dá. Mas tem outra coisa, que é a norma do vetor, o tamanho dele. Então chama esse cara de L quadrado. Mas a norma não é a raiz disso, mas se você sabe esse cara ao quadrado, tira a raiz, o número que sai daqui, a raiz desse número é o tamanho. Mas aqui tem um propósito de ser assim, porque assim porque aqui a gente não vai lidar com raiz, né? Então, e esse cara tem, em termos de álgebras, que seria o Casimir da sua álgebra, o Casimir quadrático. Aqui faltou um chapéu. Mas tudo bem, eu vou definir. O que eu quero dizer? Quer dizer que, junto com uma componente, digamos o L3 ou LZ, né, eu posso medir junto o tamanho do vetor. Né, que seria a raiz, a norma do vetor seria a raiz desse L ao quadrado. Então, para você conseguir medir os dois juntos, eles têm que comutar. Então, vamos mostrar que esse L ao quadrado, na verdade, ele comuta com uma componente, mas com qualquer componente do momento angular. Então, você pega aqui, o que seria esse L ao quadrado? Eu vou escrever nessa notação compacta, né? LJ, LJ, aqui é soma que tem soma. O índice repetido tem soma. Então, uma hora o LJ sai na frente, outra hora o LJ sai atrás. Esse resultado você sabe, né? Isso é epsilon de JI, K, LK, na ordem JI, né? JI, K. Então, a mesma coisa, só que aqui o LK sai na frente, aqui o LJ atrás. Aqui o LJ na frente e o LK atrás. Por causa da ordem, aqui a ordem é importante, porque LJ com LK não comutam. Então esse epsilon ia cortado, você pode tirar
tirar aqui, nem tirei não. Tirei o IH cortado e vou ajeitar os épsilons, isso, melhor. Então, esse daqui, olha, J e K, eu troquei o I pelo J, então aqui trocou um sinal, por isso que eu botei menos aqui, tá? Ficou IJK. Esse daqui, eu fiz a mesma coisa, né? Troquei aqui, então saiu um sinal de menos também. Então ficou L, Epsilon JK, Epsilon JK, LJ, LK. Agora, a brincadeira, você tem que lembrar que esses índices são mudos. Então, aqui soma. O negócio é que esse segundo índice soma com o primeiro L e o terceiro índice com o segundo L. Aqui, quem está somando com o primeiro L é o último índice. Quem está somando com o último L é o segundo índice. Então, eu posso escrever esses caras assim, inverter esses dois, K e J, trocar um sinal aqui, igual eu fiz aqui. Então, agora, esse está somando com o primeiro, esse está somando com o segundo. Esse com o primeiro, esse com o segundo. Então, é a mesma coisa, mas aqui tu chama de J e o outro K. Tanto faz, interessa aqui. Aqui eu posso chamar agora esse de J e esse de K. Os índices são mudos, eu chamo do que eu quiser. Interessa quem está somando com quem. Então, esses caras se cancelam, esse é zero. Então, mostramos que L quadrado comuta com LI. I pode ser 1, 2 ou 3. Então, ele comuta com LX, LY e o LZ. Então, o nosso CCOC, ele é aqui só da parte do momento angular, né? Num problema concreto, eventualmente se for um problema de força central, vai ter o hamiltoniano também. Mas aqui na parte do momento angular, então o nosso CCOC é uma componente. Essa componente é qualquer componente, mas a componente que você está medindo, você chama de LZ. Não é que o eixo Z, sei lá, para cima tem uma preferência. Você mede seu componente, a componente que você está medindo, você chama de Z. Então, uma componente, que seria LZ, e o tamanho do vetor, que é L quadrado. Agora, se eu voltar naquele vídeo anterior, faz sentido aquela ideia de você saber que o cara está num cone. Né? Porque você sabe o tamanho do vetor e sabe uma projeção do vetor, digamos essa. Então eu sei a Z, não sei a X, não sei a Y. Então eu sei que o vetor, o L, está por aqui. Né? Então, eu posso medir simultaneamente o tamanho e uma componente. Agora a questão do vídeo. Né? Você tem o CCOC, falta agora estudar as equações de autovalores e autovetores para esse conjunto. Né? Então você vai ter simultaneamente autovetores de LZ e L quadrado. Antes de a gente começar, vamos só fazer uma troca de notação. Eu vou chamar de L, ao invés de usar a letra L, eu vou chamar J. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque eu quero. E outra porque L a gente sempre vai associar, digamos, ligar a momento angular mesmo, momento angular no sentido orbital. Mas essa relação de computação, que estou chamando de J, ela, digamos, ela é além do momento angular. Então, na verdade, fazer essa troca de notação faz sentido, porque essa mesma estrutura aparece em outros contextos. Né? Então, nosso resultado vai valer para uma gama assim, maior do que o nosso propósito original, que é o momento angular. Então, quando a gente terminar a conta, a gente volta para o momento angular. Essa parte dessa conta, digamos, é mais abstrata. É simplesmente um conjunto de operadores que satisfaz isso. Esse cara ser momento angular, ok, mas para ele pode ser outra coisa. Essa outra coisa, de certa forma, continua sendo um momento angular, mas não necessariamente um momento angular associado ao movimento de alguém. Pode ser um momento angular, um alto momento angular, né? Seria o spin. Mas a gente vai ver no final. Mas, por enquanto, trate isso como uma troca de notação e acredita que vamos trabalhar só com isso, sem pensar em momento angular. Né? Simplesmente isso. E acreditando que no futuro isso pode servir para alguma coisa. Num contexto que seja diferente desse. Então, aqui a gente tem o nosso resultado e vamos lá para a nossa equação de alto valor. Então, esse conjunto de autovetores, que são autovetores de j quadrado e z, jz simultâneos, então estou anotando com dois números, lambda e m. Então, quando eu anoto j quadrado, sai o lambda, quando eu anoto jz, sai o m. Por que eu botei h cortado quadrado aqui, h cortado aqui? Porque o momento angular tem dimensão de h cortado. Então, lambda e m são números puros. Lembra, como esses caras são autovetores de operador hermitiano, automaticamente se você braqueta eles com caras diferentes, vai dar zero. Né? Eles são ortogonais. E aqui a questão deles serem normalizados é uma imposição minha. E isso é importante para o resultado, igual no oscilador. Para essa estrutura,
para os números saírem certinhos que vão sair aqui, as conclusões que a gente vai chegar no final, elas só são verdadeiras se esses caras estão não necessariamente normalizados. Não preciso dizer que mas a norma é ser finita. Né? Se a norma é finita, sempre posso fazer 1. Então aqui não perde generalidade. Mas a norma é finita. Então o jeito que a gente vai tratar para estudar essa equação é usando o J mais, J menos, JZ. O JZ está aqui, né? J mais e J menos não estão explícitos, mas eles estão implícitos dentro do J ao quadrado, porque J quadrado é J1 quadrado, mais J2 quadrado, mais JZ ao quadrado. Então eu preciso reescrever, vamos ver que fica melhor assim, o J1 e J2 em termos de J mais, J menos. Então o J1 é a parte imaginária, não, isso. O J1 é a parte real do J mais e menos, é J1 mais ou menos isso. J2, você lembra? Então aqui está assim, o J1 é a soma, o J2 é a soma dividido por 2i, o J2 é a diferença dividido por 2, o J1 é a soma dividido por 2, o J2 é a diferença dividido por 2i. A diferença é de mais e menos nessa ordem. Mas tudo bem, aqui é o quadrado, tanto faz. Mas como é dividido por 2i, aqui é dividido por 2, então sai um 4, aqui é dividido por 2i, então sai um 4 e aqui um sinal de menos. Agora você vai e atua J e abre o quadrado. Então, esse é o quadrado, esse é o quadrado. Repara que como tem o sinal de menos, então esse é o quadrado e esse é o quadrado vão cancelar. Só vão ficar os cruzados, J mais, J menos, mais J menos, J mais. Aqui você tem menos J mais, J menos J menos, J mais, só que aqui é mais, então eles vão somar. Então vai ficar 2 vezes J mais, J menos, mais J menos, J mais. Então o fator 2 eu já cancelei com 4. Então, J mais, J menos, mais J menos, J mais. Esse cara tá bonito, sim, simétrico, né? Repara que mais ou menos, menos mais. Só que é conveniente a gente dar uma preferência para o mais ou menos ou menos mais. Então, você pode reescrever esse cara de duas formas. Uma é onde tem o menos mais, você pode escrever esse cara como computador, mas o contrário, igual fazer tipo um oscilador. Né? Só que esse menos mais é menos 2 vezes h quarta JZ. Então, você inverteu esse daqui, ele deu outro J mais J menos, você vai ficar 2 vezes J mais J menos, cancelar esse 2, e vai sobrar esse cara que tem um 2, repara que o 2 corta também. Então, vai ficar com esse J mais J menos H cortado de JZ. Então, aqui, digamos aqui, você está priorizando essa ordem, né? Mais, menos. Mas você pode fazer o contrário. Nesse daqui, escrever o computador mais o outro, esse computador é mais 2 vezes H cortado de JZ, então aqui é a hora que você vai priorizar o menos mais. Então, substituindo ou a opção A ou a opção B, e jogando aqui, você pode escrever de um jeito junto, único, né? Compacto. Que é, olha, quando você bota o de cima, vai ficar J mais J menos, e aqui vai ficar menos H cortado de JZ. Esse 2 cancela aqui. Na opção de baixo, então vai ficar menos mais, e aqui vai ficar mais H cortado de JZ. Então, aqui vamos chamar esse parágrafo aqui. A gente vai fazer referência depois. Então, esse cara fica guardado. Né? Anota aí, guarda no seu coração. Daqui a pouco a gente vai voltar a usar. Agora, finalmente, vamos começar. Então, propriedades desses autovalores. E eles, autovalores. Né? Aqui, primeiro, é que esse lambda é positivo definido. Isso aqui é bem fácil demonstrar. Todas as coisas que a gente vai usar aqui, a lógica é sempre essa. Né? Pegar essa desigualdade que a norma de um vetor é positivo definida. Espero que o som da obra não esteja pegando aí no prédio da frente. Então, o que eu estou escrevendo essa desigualdade? Isso aqui é a norma do vetor J1 atuando nesse cara, norma ao quadrado, mais J2 atuando nesse cara, mais J3 atuando nesse cara. Obviamente, cada um é positivo definido, então a soma é positiva definida. Mas se você for olhar aqui, que é a norma desse vetor, esse aqui é um bra, né? Então, esse cara é um ket, é um bracket. Então, esse cara como ket, vai vir um JI adaga, só que JI, adaga é JI, então vai ficar bracket aqui desse vetor com J1 quadrado, mais bracket desse cara com J2 quadrado, mais J3 quadrado. Então, boto esse J em evidência. Então, vai bracketar J1 quadrado, mais J2 quadrado, J3 quadrado, que é o J ao quadrado. Então, esse cara é esse bracket, isso é positivo definido pela desigualdade, só que o J ao quadrado atuando aqui, saiu lambda.
Esse cara eu sei. Aqui faltou um h cortado ao quadrado, mas tanto faz, né? O h cortado ao quadrado é número. Então, esse cara saiu lambda, esse cara aqui de priori está normalizado até, mas não interessa que ele é positivo. Então, como tudo isso tem que ser positivo, o lambda tem que ser positivo. Então, mostramos. Isso aqui é simples, mas é importante. Se você, repara que a gente está fazendo tudo algébrico, que não está pensando nada físico. Mas se você pensar que esse j quadrado, aquele seu L quadrado, é o tamanho do vetor, não, é meio óbvio que esse número tem que ser positivo. Mas repara que eu não preciso assumir isso. A própria matemática, a estrutura matemática da coisa me diz. Outra coisa aqui é que o m, lembra que o m é a projeção dele no, digamos, no eixo z. Esse cara tem valor mínimo e valor máximo, dado lambda, a gente vai ver. Então, como é que você prova isso? Outra coisa que vem ter essas desigualdades triviais, né? O vetor que tem norma positiva, então vamos pegar mais ou menos, norma ao quadrado. Só que quando você pega esse, de novo, esse cara é um bracket. Só que esse é o ket, o bra dele, o mais ou menos não é hermitiano. Né? Quando você toma hermitiano, ele troca, vai ficar aqui menos mais, então vai ficar mais e menos. Então esse é o bracket j mais menos com j menos mais. Isso é positivo definido porque é a norma desse cara. Agora você vai voltar naquela equação lá, parágrafo. Então esse j ao quadrado, olha, ele é exatamente o que está aqui. Esse cara aparece exatamente aqui com esses outros termos. Então você joga isso para o outro lado, esse mais, menos, menos, mais, ele é j ao quadrado, mais ou menos h cortado jz, menos jz ao quadrado. Por que eu faço isso? Porque o j mais, j menos, eu não sei como eles atuam aqui. Mas com esse truque, eu transferi tudo para j quadrado e jz. E j quadrado e jz eu sei como atuam. Então é só substituir aqui. Então j quadrado atua aqui, sai h cortado ao quadrado, lambda. jz atua aqui, sai h cortado, m. Esse cara atua aqui, sai h cortado m, h cortado m. Então vai sair h cortado ao quadrado, m ao quadrado. Então sai um h cortado ao quadrado, porque aqui vai um h cortado ao quadrado. Aqui já tem um, vai vir outro. E aqui é um h cortado ao quadrado. Aqui é lambda, para que aqui é mais ou menos m. Ele é esse último termo aqui, ó, que é menos, então aqui é. Então joga esse menos para dentro, então ficou mais, menos m. É esse. É esse aqui. E aqui é menos m ao quadrado. Menos m ao quadrado. Só tem essa ajeitada. Então, sai daqui, isso é maior ou igual a zero. Consequência, joga esse cara, digamos, para lá. O lambda é maior ou igual a m. Ao mesmo tempo, lambda tem que ser maior ou igual a m, m menos 1 e m, m mais 1. Então, parece que se o m vai, dado o lambda, se o m vai aumentando, 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 uma hora essa desigualdade vai furar. E se o m for negativo, muito negativo, também vai furar. Vamos supor que se m é negativo e grande, quer dizer, se m for grande, independente se é positivo ou negativo, isso aqui fica tipo m ao quadrado. Então ele nunca pode passar de lambda. Então você tem limite por cima e por baixo. Só para reescrever essa desigualdade, eu vou inventar aqui essa notação, porque daqui a pouco ela vai fazer sentido, chama lambda de j mais 1. Eu já sei que lambda é positivo, então qualquer lambda, qualquer número positivo, eu posso escrever j mais 1 para um número j positivo. Né? Essa correspondência é 1 a 1, se os dois são positivos. Então isso aqui é 1. Por quê? Porque eu quis. Mas daqui a pouco vai fazer um sentido. Vai simplificar essa relação, você vai ver. Então eu chamei lambda de j mais 1, essa desigualdade tem que valer. Então, olha, o sinal de cima, que é o menos, ele me dá dois limites para m, dado j. Para que o menor valor é menos j. Porque aqui é menos, bota m igual a menos j, que fica menos j menos 1, então sai um sinal, fica menos j mais 1. Esse sinal de menos se cancela com o sinal de menos aqui, né? Então ficou j, j mais 1. Então é zero a igualdade, né? Tem seu valor mínimo. E o valor máximo é j mais 1. Você bota aqui j mais 1, menos 1 cancelou, aqui vai ficar j. E aqui vai ficar j mais 1. Então deu de novo j, j mais 1. Então deu de novo a igualdade. Então deu a igualdade por baixo e por cima. Então ele tem que estar aqui no meio. Já o sinal, esse sinal aqui com mais, o sinal de baixo, ele te dá limites diferentes. O menor valor é menos j menos 1, porque aqui fica menos j menos 1, menos j menos 1 mais 1. Cancelou, então aqui fica menos j menos 1. Então ficou j, j mais 1. Vou dar de novo. E o valor por cima é j, aqui fica j, j mais 1. Só que essa desigualdade tem que valer simultaneamente. Né? Então, e cada uma fornece intervalos diferentes. Então, na verdade, você tem que ficar com a interseção. Então, a interseção, o
menor valor é menos j, né, porque o outro é menos j menos 1 está abaixo. Então, esse menos j menos 1 não satisfaz essa desigualdade, só satisfaz essa. Agora, o menos j mínimo, ele satisfaz as duas. E o máximo, o j mais 1 não satisfaz a de baixo, né? Então, o máximo tem que ser j. Então, ele é menos j até j. Guardem isso no coração. Isso justifica, né, essa definição com j aqui. E a gente já sabe como atua j quadrado, né, jz, porque é essa a definição. Vamos ver como atua o j mais e menos. Esses caras não são autovetores j mais e j menos. Mas aqui a gente vai ver que eles atuam como se fosse operador de criação e aniquilação, né? Então aqui eu já estou mudando a notação. Não vou usar mais lambda, vou usar o j, né? Então onde aparecer a lambda eu vou botar j mais 1. E a gente já sabe que o m tem que ser o valor mínimo que é menos j e o valor máximo que é mais j. De novo, se você pensar esse cara como momento angular, isso faz sentido, né? Porque esse jj mais 1, é o lambda, ele te dá o tamanho, a norma do vetor, né? A raiz disso é a norma do vetor. Então esse cara te dá um vetor, a projeção dele no eixo z tem que ter um limite. A projeção não pode ser maior que o próprio vetor. Então a maior projeção dele é aqui, e é positiva e negativa. Então tem que ter um valor máximo e mínimo para a projeção em z, dado o tamanho do vetor. Mas a gente, de novo, vendo que isso não saiu de uma condição meio que uma lógica física, saiu de uma propriedade matemática. A gente nem estava falando nada de vetor, você nem lembrava mais disso, nem lembrava mais de momento angular. Então, aqui vamos ver como atua um j mais j menos. Eu não sei como esses caras atuam. Quando você não sabe, eu não sei como eles atuam, mas eu sei como atua j quadrado e jz. Então, a ideia, igual mais ou menos a gente fez no oscilador, né, com a e a adaga. Eu vou pegar esse vetor que não sei o que é e atuar o j ao quadrado. O j ao quadrado aqui é trivial, né? Esse aqui é uma combinação de j1 e j2. J quadrado comuta com qualquer j, j1, j2, j3. Então eu posso comutar esses dois aqui. Então ele atua aqui direto. Esse cara vai sair o número, né, que é h quadrado, j mais 1, e atua ele de novo. Então eu atuei j quadrado nesse vetor, deu um número e repetiu esse vetor. Então esse vetor como um todo, ele não mexe nesse alto valor, o j, né? Ele continua sendo alto valor, alto vetor de j ao quadrado com alto valor j, né? Ou aqui o j mais 1. Então aqui está resolvido, ele não mexe em j. E m, né? Então para saber como é que se ele mexe em m, a gente atua o jz, né? Então agora aqui não é trivial, né? Esse cara eu preciso jogar o jz para a direita para ele atuar aqui. Então eu vou escrever esse cara como computador mais o contrário. Então o contrário atua aqui e sai h cortado m. Esse resultado desse computador, ele é mais ou menos j mais ou menos. Então ficou com h cortado. Então deu aqui mais ou menos h cortado j mais ou menos. E aqui é só repetir. Então agora aqui atuando aqui sai h cortado m. Então botar h cortado em evidência, ficou h cortado m mais ou menos 1. E aqui o j mais ou menos, j mais ou menos. Está escrito aqui. Então a conclusão, se atuou jz nesse vetor, ele repetiu o mesmo vetor e sai um número. Mas qual o vetor? Qual o número? Desculpa. O número é m mais 1 ou m menos 1. Então, necessariamente, quando você atua j mais nesse cara, ele continua sendo um alto vetor de j quadrado e jz. J quadrado não muda. E o jz, o j mais, né, ele aumenta em 1. E o j menos, ele diminui em 1. A única coisa que falta resolver aqui é a normalização. Aqui eu quero que esse cara tenha norma 1. Esse braquetado que ele mesmo dá 1 e esse braquetado que ele mesmo dá 1. Isso vai fixar esse número. Então, o que eu fiz? Eu braquetei, peguei a norma quadrada dos dois lados. Então, esse norma quadrado dele aqui vai dar esse é o cat, isso vai dar o bra com menos mais, e aqui simplesmente vai dar ele, com esse número aqui ao quadrado. Isso aqui é 1. Aqui, você vai usar a mesma conta que a gente já fez na desigualdade, né, para mostrar para mostrar o quê? Que tinha um valor máximo e mínimo de m. Né? Só voltar lá, só que aqui é o caso da igualdade. Eu usando aquela propriedade, que é essa equação do parágrafo. Né? Então, botei só a resposta aqui. Esse cara te dá j mais 1, menos m, m menos mais 1. Então, esse é o lado esquerdo.
E o lado direito aqui é 1, né? Então dá esse número. Então o número está fixado. O número é esse aqui. Raiz JJ mais 1 menos M mais ou menos 1. O mais, aqui você bota mais, o menos você bota menos. Beleza. Uma coisa legal é que essa normalização ela já é compatível. Lembra, se você lembrar do oscilador, a normalização do oscilador ela é compatível quando você atua no estado zero. Quando você atuar em n, dá raiz de n, n menos 1. Então, quando você bota n igual a zero, aquele fator raiz de n, ele dá zero, então ele garante que quando você atuar no estado fundamental, o A que diminui, né, ele não diminui mais do que o fundamental. Então, o A atuando no estado fundamental dá zero. Aqui tem uma coisa parecida, só que é no mínimo e no máximo. Né? Quando você atua, por exemplo, o J menos no menor valor possível, que seriam os sinais de baixo, né? Que é o menor valor possível de M, que é menos J. Então aqui é menos J, aqui é menos J, então aqui é menos, menos, sai um sinal de menos, cancela com esse sinal, então ficou mais, então aqui é menos J, J mais 1, cancela, então dá zero. Né? Quando você atua o J mais no maior valor, né? A priori que deveria crescer mais 1, né? E o menos diminui mais 1, só que o número que dá aqui na frente fica mais, né? Então é menos J, J mais 1, dos dois casos, então dá zero. Então você pega no valor máximo, o J mais, ele aumenta 1, mas se você atua o J mais no maior valor de M, ele não aumenta mais o M, dá zero, então ele está cortado. E se você chega, o J menos ele diminui 1, mas se você atua no menor M, que é o menos J, ele também dá zero. Então eles não passam, ou não ultrapassam os valores limites. Só que aqui tem mais implicações, né? Porque esse tipo de propriedade, ele, para ser consistente, ele vai fixar os possíveis valores de J e de M. Então a gente vai ver que J tem que ser necessariamente inteiro ou semi-inteiro, né? E o M, ele tem que começar do menos J e ir até o mais J, né? Pulando de 1 em 1. Aqui eu estou dando resultado, mas vamos entender, vamos provar o resultado. Então a prova primeiro é assim, sempre por absurdo. Né? Supõe que o M é menos J mais alguma coisa, mais um delta. Então aqui, a priori, esse seria você começou desse valor, para que esse M ele é maior que o valor mínimo. O valor mínimo é menos J. Então, a priori, esse é um valor possível. Aí você começa a atuar J+. Atua J+, vamos supor, N vezes. Cada vez que você atua um J+, ele aumenta 1. E dá aquele fator de normalização. Não vamos nos preocupar com aquele cara. Mas você vê que aquele fator de normalização só zera se você chegar no J certinho máximo. Né? Atua no J máximo, tudo bem. Atua 1, 2, 3 vezes, N vezes, então ele ficou menos J mais delta, quando você começou, mais N, uma coisa proporcional. Suponha que esse N, no número que você atuou, ele é maior do que 2J. Que seja esse número 2J. Então, consequentemente, esse valor que está aqui, como esse é maior que 2J, esse cara menos isso é maior que J. Então, isso daqui é maior ou igual a J mais delta. Então, isso aqui é maior que J. Então, o número que ficou aqui deu maior que J, mas então você entrou em contradição. Você atua N vezes, porque o seu valor máximo, a normalização não te salva. Porque você não chegou no J. Você chegou assim, J é 3 hoje. Vamos supor que isso, que J é 3. Você começou o seu M aqui, vou botar J igual a, que seja 3. E aqui esse M é 0.1. Então você começou aqui do menos 2.9. Aí atua uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Aí uma hora você vai chegar no J, digamos, 2.9 mais. Né? Aí esse tem um fator de normalização. Você vai atuar mais uma vez, porque o fator de normalização não zera. Aí você vai passar para o 3.9. Então você passou um número maior que 3. Então você entrou em contradição. Não pode. Então a única solução é esse delta ser zero. Então você tem que, o seu J só pode ser esses valores. Né? Então tivemos menos J mais 1. Então, olha, se você começa do menos J, você acrescenta mais 1, mais 2, mais 3, e você vai acrescentando N vezes até necessariamente chegar a um J. E isso aqui é forte porque isso fixa o J também. Vamos supor.
Então, essa ideia primeira aqui, lógica, foi só para dizer que aquele m realmente só pode ser menos j mais 1 e por aí vai. Mas também o j não pode ser qualquer coisa, para manter a mesma lógica. Porque vamos voltar para o mesmo caso. Vamos supor então que eu comecei do menos j. Atuei n vezes. Então, se eu comecei do menos j, foi atuando mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Quando eu termino, eu tenho que terminar no mais j. Para quando eu atuar mais uma vez, quando você vê aquele fator de normalização, quando eu atuo no j, no estado com o valor máximo, que é o j, quando eu atuo j mais uma vez, aí ele vai dar zero, não sobe mais. Então eu tenho que começar do mínimo, se eu atuo j menos aqui dá zero, então não tem problema. Vou atuando j mais e chego no máximo, se eu atuo mais uma vez dá zero. Então esse número aqui, repare que esses números são pulos inteiros, né? É 1, 2, 3, 4, n vezes. Então sair do menos j até o mais j, atuando n vezes o j+. Então, consequentemente, o menos j mais n tem que ser j. Esse é o número n que se atua. Então, joga esse cara para o lado de lá. Então, nzão tem que ser 2j. Então, 2j, 2j aqui é o número natural. Então, o j é n dividido por 2. Então, esse n pode ser 0, 1, 2, 3. Então, o j pode ser 0, meio, 1, 3 meios, 2 e por aí vai. Aí isso garante, quando você atua 2 j's vezes aqui, esse cara, você sai começando do menos j, você vai do menos j até o j. Então, se você atua 2j mais 1, vai dar 0. Aí ele é consistente. Entende? Porque esse resultado quer dizer assim, para você conseguir sair de um menos um cara e chegar no mais um cara, esse número tem que ser menos inteiro, tem que ser semi-inteiro ou inteiro. Por exemplo, 0, ok. Então, se atua j mais e j menos, automaticamente não sobe nem desce, dá 0. Tanto para o mais quanto para o menos, você tem um estado. Agora, por exemplo, se ele é menos meio, o j é menos meio. Então, eu atuo no menos meio, j menos dá 0. Atuo mais, ele leva de menos meio para mais meio. Então, eu saí do menos meio para o mais meio. Se atuo mais uma vez, dou 0. Então, vai de menos j até j. Se j for 1, você tem menos 1, 0 e 1. Se for 3 meios, é menos 3 meios, menos meio, 1 meio e 3 meios. Só dá para ser assim, semi-inteiro ou inteiro, para você sair de menos j e chegar até mais j, atuando no número inteiro de vezes. Então, acho que ficou claro a ideia. Acho que não sei se eu comentei. Ah, sim, eu vou adiantar logo aqui, né? Então, nessa conta, repara que, dado j, a dimensão, o número de m's que você tem, que é a dimensão do seu espaço de Hilbert aqui, o número de vetores, né? Ele é 2j mais 1. Se for 0, j é 0, m só pode ser 0. M só pode ser 0, então você só tem um estado, que é o 0, 0. Se j for meio, o seu m pode ser menos meio ou meio, você tem dois caras. Se o j for 1, você tem menos 1, 0 e 1, então você tem 3. Se j for 3 meios, você tem menos 3 meios, menos meio, meio e 1, você tem 4. Então, é sempre 2j mais 1. E outra coisa aqui, é que, do mesmo jeito do oscilador, né, você tem um operador de criação e aniquilação, se você conhece um estado desse normalizado, como você tem esse fator de normalização tá certinho, você constrói todos. Então, por exemplo, se para m é j igual a 3, eu conheço o estado para m igual a 0, então eu atuo j mais no 0, eu tenho 1, depois eu atuo j mais de novo, tenho 2, atuo j mais, tenho 3. Atuo j menos, tenho menos 1, atuo de novo menos 2, menos 3. Então, com 1 você faz todos. E a ideia aqui é só ter esse cara normalizado e atuar aqui usando esse fatorzinho, que você já garante que o outro está normalizado. Então, você constrói toda a cadeia. Você sobe com J+, desce com J-. Acho que está claro a ideia. Né? Então, o que está faltando, então isso acabou. Essa é a conta que você tem que saber fazer. Né? Vai precisar fazer na lista e tal. Essa aqui é uma conta importante, essa construção. E a gente agora tem que voltar para a ideia do momento angular, né? Para a gente poder construir esse estado, ver se para o momento angular é isso mesmo. A gente vai ver que não é bem isso. Né? O momento angular, na verdade, ele só é representado por subespaço de Hilbert dessa construção maior. Né? A gente vê isso no próximo vídeo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pergunta. Falou, valeu e fui!